mal de Mano Menezes. A apresentação é de Diogo Rossi. É um absurdo o que o Baldasso fala a partir do momento em que o Inter teve 10 dias para treinar, como todos os clubes, e o Inter não consegue jogar. Desculpa, Baldasso. O Gabriel Barros estava no banco e ele não usou porque não quis, tá? Quem decide jogar com 3 volantes... Cara, quem decide jogar com 3 volantes é ele, não sou eu. O Mano Menezes... Não temos que parar de passar. Temos que parar de... estão fora. Podia começar com 3 atacantes, que também é um problema. Tu não vai ter um parceiro para o Alan Patrick. Baldasso, respeitosamente, respeitosamente, Baldasso. O Aleph Manga, que é o rapaz, jogador do Curitiba, ele deitou e rolou. Se o John não tivesse em campo, o Inter teria perdido o jogo. Por favor, tu acha que o Aleph Manga... Os jogadores do Curitiba têm mais condições que o do Internacional. O treinador do Inter... O Aleph Manga é 10 vezes melhor do que qualquer opção. Que o Pedro Henrique. Ele é melhor que o Pedro Henrique, que o Meneghetti pedia na seleção brasileira aqui. Opa, me pareceu uma crítica. Só um pouquinho, Baldasso. O Internacional pode jogar muito mais do que está jogando. Mas é uma vergonha que o Inter está jogando, Baldasso. Eu não estou tirando a culpa do Mano Menezes. Como que não? O Mano Menezes tem responsabilidade. É ele que escala o Inter. Eu não posso cometer a heresia, Diogo, de dizer que o Mano Menezes é o principal responsável, sendo que ele tem o Jean Dias e o Tauan Lara para botar no time. E o não sou eu sentado sentado aqui que tenho responsabilidade sobre o time do Inter. É ele que tem responsabilidade. É ele que teve 10 dias para treinar o Internacional e o Inter foi insuficiente contra um time que não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro, que tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, Curitiba. É um absurdo que são 6 meses de temporada e o Inter não joga absolutamente nada contra ninguém. Contra ninguém. E tu ainda passa pano pro Mano Menezes. Desculpa, não estou passando pano, só estou dando tamanho para o que cada coisa tem. Eu não vou achar que é o principal responsável pelo mau momento do Internacional, um cara que tem o Jean Dias para botar no banco, que tem o Tauan Lara para entrar e que tem o Campanharo de titular. Só que desculpa, o Internacional não é muito melhor que o Curitiba em qualidade técnica, não. É fraco. Só que daí o time do Inter é ruim. O time do Inter é ruim. O Mano Menezes não está fazendo um bom trabalho, mas o time dele é ruim. É, bom é o Curitiba. Bom é o Curitiba que deu calor no Inter ontem. Deve ser bom o Curitiba. O Antônio Carlos Zago, traz o Zago então para treinar o Inter. Estamos encerrando. Eu queria lembrar que o Inter ganhou o jogo, tá? Estamos nesse exato momento encerrando o programa falando mal de Mano Menezes, que teve a participação, a apresentação de Diogo Rossi, com alguma participaçãozinha pequena do Fabiano Baldasso. Então, se tu acha que o Baldasso passou pano no Mano, eu quero te dizer, em primeiro lugar, eu vou te ler o banco do Inter ontem. Traz a toalha. Emerson Júnior, Tauan Lara, Nico Hernandes, Igor Gomes, Baralhas, Baralhas estava lá. Baralhas, Matheus Dias, Jean Dias, Gabriel Barros, Alemão e Luca. Esse é o banco do Internacional. O Internacional ganhou o jogo com a assinatura do técnico Mano Menezes. O Mano escalou 3 volantes. Ele mesmo falou isso na coletiva, né? Estava lendo um Curitiba tomando a iniciativa, porque não ganhou ainda no campeonato e precisava desesperadamente dos 3 pontos. Só que ele teve coragem, percebendo que o ala, se não me engano é o Robson, do Curitiba, estava muito solto, que não é assim, que ele até falou isso na coletiva, que o Zago costuma armar o seu time. O que ele fez? Tirou o Campanharo, e não foi uma questão técnica, ficou claro isso, embora o Campanharo não estivesse bem no jogo, e colocou o Jean Dias. E a partir daí o Internacional melhorou no jogo. E foi melhorar mesmo no segundo tempo, quando ele inverteu. Porque é muito mais difícil marcar o Pedro Henrique do que marcar o Jean Dias. Ele passou o Pedro Henrique para a esquerda e o Jean Dias pela direita. Se o Pedro Henrique soubesse um pouquinho mais a regra do impedimento, alô Pedro Henrique, deve estar em impedimento agora. Nesse exato momento, agora, meio-dia e 29, tu deve estar em impedimento. Te liga um pouco mais nisso. O Pedro Henrique foi fundamental na vitória do Inter. 2 arrancadas que ele deu, ele poderia ter feito o gol, inclusive antes. Acabou, na arrancada, sofreu o pênalti. Então, o Internacional ganha o jogo do Curitiba com o dedo de Mano Menezes, que tem um grupo escasso para trabalhar, que tem matéria-prima reduzida, e aí eu concordo com o Baldasso, o Inter tem que acertar nessa janela de transferências para poder ambicionar um campeonato brasileiro mais digno e mais competitivo.